Ele é um semi-mortal que aceitou o monstro dentro de si mesmo, e com isso ele se tornou o mais forte de toda a Ilha Infernal. Basicamente, ele não consegue ser morto por ninguém, uma vez que seu corpo foi aprimorado para resistir à tortura e a qualquer tipo de coisa, tá ligado? Porém, tudo isso acaba mudando quando ele encontra uma certa novinha. Tudo começa com o nosso prota chamado Gabimaru prestes a cumprir a sua sentença de morte. Porém, não importa quais as maneiras mais cruéis usem para matá-lo, pois eles não conseguem fazer um único arranhão em seu corpo. Cansado do mesmo resultado, Gabimaru se questiona o porquê dele não conseguir morrer, uma vez que ele já matou milhares de pessoas e não possui nenhum apego à vida. Pelo visto, temos mais um maníaco aqui obcecado pela morte. Em uma prisão, uma moça realiza uma pequena entrevista com o nosso prota. É um relatório, na verdade. Segundo ela, Gabimaru foi criado na Vila Ninja Yagakuri, onde desde pequeno estudava e passava por treinamentos de assassinatos. Uma vez que durante esse treinamento eles aprimoravam o próprio corpo a ponto de conseguir quebrar uma lâmina de espada como se não fosse nada. Chateado, ele fala que nenhum incompetente conseguiria feri-lo, sem contar que ele nem precisou usar ninjutsu. Ele deixa claro que não está resistindo para viver, e para ser bem sincero, ele está torcendo para que alguém consiga matá-lo. Nesse momento a moça pergunta sobre o seu passado, então ele começa a contar um pouco sobre o seu passado, onde seus pais foram mortos quando criança pelo chefe da vila. Ele não tem ideia do porquê e não tem interesse em saber. Sobre seus sonhos, ele não possui nenhum, pois ninjas servem apenas para matar, e o motivo pelo qual ele ter sido capturado é porque tentou deixar a vila, e seus amigos o traíram a mando do chefe, que não permite deixarem a vila. No outro dia estão tentando matá-lo usando touros para rasgá-lo ao meio, mas infelizmente eles não conseguem. A moça se aproxima dizendo que não entende o fato que ele pareceu estar resistindo, então se pergunta o porquê de alguém sem vontade de viver resistiria para não morrer. Ela o questiona o porquê dele tentar deixar a vila. Ele conta que era o melhor ninja da vila, e tinha o reconhecimento do chefe, inclusive a mão da filha dele, que era uma garota completamente idiota e inocente. Para completar, ainda era mimada, e foi dessa forma que ela conseguiu virar sua vida de pernas pro ar, forçando ele a rezar e agradecer pela comida e outras coisas, o que o deixava ainda mais irritado, pois aquela vida estava acabando com seu talento, e mesmo sabendo do que aconteceria se caso ele tentasse deixar a vila, ele tentou e deu merda, uma vez que ele sabia seu fim desde quando ele entrou na vila, por isso ele não resistiu quando o capturaram. Pela noite descobrimos ainda mais sobre o nosso prota, que também era conhecido como o Vazio. Esse apelido lhe foi dado pelo fato dele matar centenas de pessoas e nunca demonstrar nenhum sentimento, seja ódio, pena ou alegria. Na prisão, Gabimaru concorda que estava resistindo, no entanto, ele não sabe o porquê, então ele decide que no dia seguinte ele irá morrer em um caldeirão de óleo fervente sem resistir. Porém, o resultado é bem óbvio e ele se questiona o porquê dele não morrer. Quando a noite cai, os guardas o levam para outra execução. Ao chegar lá, ele se depara com a moça que fazia os relatórios, que na verdade ela é uma executora do império chamada Sagiri, de um clã muito famoso por decapitar prisioneiros com um único golpe. Com sagacidade, ela diz que irá realizar o desejo dele de ser morto. Nesse momento ele sente sua cabeça sendo decapitada e rapidamente seu corpo começa a resistir todos os ataques dela. Ela revela que na verdade ele ama sua esposa e por isso ele não pode morrer. Irritado, ele ataca ela dizendo que não possui nada, pois mesmo que limites humanos ele nunca se tornará um, e tudo que ele mais queria era viver em paz com sua esposa, que agora é impossível. Sagiri o confronta dizendo que é possível sim, mas apenas com um perdão real, o que o deixaria intocável de qualquer um, porém isso requer uma condição. Ele deveria ir com ela ao famoso paraíso na Terra, chamado Shinsekiu, onde é possível achar o Elix da vida que o concede a imortalidade que o Shogunato tanto procura. Porém, depois de várias mortes na expedição para esse lugar, o Shogunato ordenou que reunisse criminosos com sentença de morte para irem na próxima expedição à procura do Elix da vida, e quem o encontrasse ganharia o perdão real e riquezas como recompensa. Sagiri diz que poderia recrutá-lo, pois ele possui bastante potencial. Aproveitando o momento, ela usa a esposa dele como gatilho, dizendo que desde quando ele foi capturado, ela se isolou de tudo e de todos, aguardando seu retorno. Então ela o questiona se ele aceitaria encontrar o Elix da vida e competir com outros criminosos para conseguir o perdão real, a fim de viver com sua esposa novamente. Nesse momento, um cara chato interrompe avisando que não permitiria ele sair vivo. Então ele dá uma pequena demonstração do seu ninjutsu, queimando todos os guardas por ali. Ao se livrar de todos, ele aceita o acordo. Na reunião com o Shogunato, tem diversos criminosos de todos os países, psicopatas, kunoichi e até mesmo gigante. Eles estão vendados, mas todos ali foram levados pelo mesmo objetivo de conseguir o perdão real. Alguns criminosos se irritam com o jeito que estão sendo tratados. Enquanto isso, Gabimaru está quieto brincando com sua venda. Os guardas ordenam que eles tirem suas vendas, e Usa mostra uma das coisas que irão enfrentar em Shiakyu. Todos ficam aterrorizados ao ver um humano com flores desabuchando pelo corpo. Alguns tentam desistir da viagem, porém acaba viajando para outro lugar, né? O representante real
Carlos alerta que todos irão com o monitor para acompanhá-los lá e quem quebrasse as regras seria decapitado na hora. Ele complementa dizendo que só poderiam embarcar de volta com seus monitores vivos, caso contrário eles seriam decapitados da mesma forma. Até aí tudo bem, no entanto, para piorar a vida dos criminosos, o representante real ordena que eles se matem de mãos amarradas até que sobrem apenas o suficiente para irem à expedição. E com isso começa uma briga entre os criminosos. Pelo que parece, ninguém tem coragem de tocar um dedo no nosso prota que está quietinho ali na dele, mas até que ele se levanta e pergunta se poderiam mudar a forma de seletiva para a expedição, pois mesmo que eles fossem assassinos, nem todos matavam porque gostavam. Nesse momento, o representante real anuncia que quem conseguir matar Gabimaru estaria aprovado para ir na expedição. Alguns começam a andar com medo na direção dele. Gabimaru, por sua vez, tenta resolver na conversa, mas ninguém dá a mínima para ele. E é nessa hora que ele começa a ficar deprimido com o fardo que ele vai ter que carregar, dando início a um show de assassinatos brutais, e em poucos minutos ele consegue matar o suficiente para eles irem na expedição, deixando todos em sua volta assustados. Chegando na ilha, Gabimaru revela para Sagiri que o Elixir da vida realmente existe, porém ele não garante que estaria ali naquela ilha. Enquanto eles caminham, Sagiri começa a tretar com Gabimaru porque ele desamarrou as mãos, chegando até a ameaçá-lo de morte caso ele não obedecesse. Mas quando ela começa a amarrar suas mãos, ele é atacado por um criminoso com uma grande bola de aço. Gabimaru fica irritado porque do cara está com a mão solta, sendo que ele deve ficar com as mãos amarradas. Vendo que o criminoso iria continuar lhe atacando, ele decide que vai ter que matá-lo. Sagiri até concorda com ele, entretanto, ele deveria fazer isso com as mãos amarradas. Enquanto ele amarrava as mãos, ele recebe diversos ataques, mas nada consegue feri-lo, até que ele dá seu primeiro golpe levando o gigante ao chão. Empolgado, o gigante começa a atacá-lo novamente, porém ele acaba morrendo antes mesmo de fazer um arranhão em Gabimaru. Em seguida, um dos monitores começa a fazer diversas provocações e alerta que em breve a situação da ilha iria mudar, pois os criminosos estão matando os monitores, e depois disso eles estão indo atrás dos outros assassinos. Mas contudo, tudo deve se acalmar em breve, quando os ninjas da vila Yagakuri chegarem na ilha para executar todos. Aliás, essa é a vila do nosso prota. Ao saber disso, Gabimaru fica enfurecido, pois ele tem pouco tempo para concluir a missão de achar o Elixir da vida, e ele não deseja encontrar os ninjas de sua vila, uma vez que se eles se encontrarem será um massacre. Rapidamente ele tenta matar Sagiri, pois ela estava o atrapalhando a concluir a missão. Depois de várias tentativas, ele percebe que não consegue matá-la, pois o seu coração já estava fraco com tantas emoções idiotas. Ele diz que já tinha certeza que não sobreviveria para rever sua esposa. Então Sagiri começa a compreender um pouco do que o nosso prota sente, pois todas as mortes que ele executou, ele sempre fazia uma expressão de agonia e desespero. Aproveitando o momento, ela o consola dizendo que essas emoções que ele sentia não eram sua fraqueza, e sim sua verdadeira força. Porém, depois deles decidirem trabalhar juntos, começa a aparecer diversos monstros horríveis ao redor deles. Gabimaru pede para que ela se afaste, pois agora ele vai lutar para valer. Chegando assim ao término do terceiro episódio do anime. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo que vai estar saindo aí em 2 ou 3 dias como sempre, beleza?